Fala galera, tudo bom? Tio Uli na área, falando diretamente da Orla Brasileira no Rio de Janeiro. Voltei aí das minhas férias e hoje eu vou fazer um conteúdo especial para a galera aqui do Close Friends, da mentoria. Eu vou falar um pouco sobre marketing digital, vou explicar a maneira como eu vejo a Product Launch Formula do Jeff Walker. Isso aí com certeza não contempla o conteúdo total do livro, do programa, de tudo, mas é o que eu acho que a gente tem que fazer basicamente para alcançar o sucesso. Foi o que eu fiz no início e eu venho fazendo até hoje. Então vocês vão reconhecer muitas coisas que o Tio Uli faz aqui nesse conteúdo. Mas só que eu vou começar basicamente pelo seguinte. Eu vou falar como que eu acredito que o Jeff Walker desenvolveu a sua fórmula de lançamento e depois eu vou explicar realmente a fórmula, tá? Então, eu acredito que ele usou como base o livro Influence, do Robert Cialdini, que aqui em português é traduzido para o Armas de Persuasão, e é um livro basicamente que fala de gatilhos mentais. Então eu vou listar aqui alguns gatilhos mentais e vou dar alguns exemplos de como usar isso. O primeiro gatilho que a gente pode falar é o da reciprocidade. O gatilho da reciprocidade, ele está com a gente porque faz parte da cultura humana. Na época que a gente vivia em bando, caso você recebesse uma bênção, um favor de alguém e você não retribuísse, você acabava excluído desse grupo. Por isso, então, eu acredito, e o autor, que é um PhD em psicologia, defende que as pessoas foram adquirindo esse traço e é por isso que essas ferramentas elas são atemporais e elas não se cansam de dar certo, tá? Então, as pessoas se sentem moralmente em dívida com alguém que lhe oferece algo. Ou seja, se alguém te oferecer alguma coisa e você não retribuir em algum momento isso, se você for uma pessoa normal, né? E é claro que toda ciência humana, ela não é 100% exata, por isso ela é uma ciência humana, ela tem uma probabilidade alta de acontecer, então, na maioria das vezes, a probabilidade é que as pessoas se sintam moralmente em dívida com alguém que lhe oferece algo. E a gente pode usar o gatilho da reciprocidade no marketing digital, esse aí é o meu gatilho favorito. Então, a técnica é o seguinte, comece pedindo algo pequeno para alguém e depois você vai aumentando o pedido. Outra maneira de oferecer reciprocidade é você dar uma caneta, é você dar um candy, um doce para o teu cliente na hora que ele entra na tua loja, na hora que ele vai sentar na mesa do restaurante, você oferece um couvert de graça, uma linguiça de graça, se for uma churrascaria. Então, você tem várias maneiras de usar a reciprocidade em vários negócios. Agora, o gatilho da consistência, ela é valorizada pela sociedade porque a gente conhece tantas novas pessoas todo dia que quem oferece consistência para a gente, de alguma forma, tem um ar mais confiável. A coerência é um atalho, né? Pois após seguidos atos de coerência, a pessoa para de se questionar tanto sobre a tua capacidade de entregar. Ou seja, se eu for consistente como um prestador de serviço, as pessoas vão ter uma pequena desconfiança no início, mas depois que eu tiver entregue com regularidade o que eu me predisponho a entregar, elas param de se questionar se há dúvida na entrega. E aí eu estou usando o gatilho da consistência a partir disso, tá? Assegure um compromisso com a pessoa e será desagradável romper esse elo. Por isso que a gente vê os vendedores de seguros marcando muitas reuniões com o cliente. Por quê? A partir desse momento, o cliente, para desmarcar isso, vai ter que romper a sua coerência para desmarcar aquela reunião. E se você conhece um vendedor de seguro, você já percebeu que ele marca 2 reuniões por hora, porque mesmo assim as pessoas desmarcam, tá? Outro gatilho é a prova social. Os seres humanos se preocupam com o que os outros pensam
Quem nega isso é exceção. Então a gente tem que aprender a deixar de conversar com gente burra, porque a pessoa burra ela vai começar a questionar tudo que você fala na exceção. E é isso que faz a regra, tá? Quando a gente tem uma regra, com certeza provavelmente a gente vai ter uma exceção e as pessoas que vão questionar isso aqui que a gente está discutindo são as pessoas que estão falando de exceção. Então, se você quer ter uma vida mais saudável emocionalmente, pare de conversar com as pessoas que sempre trazem a exceção para provar a regra, tá? A partir daí, a gente coloca que a prova social ela é super importante porque a realidade tem muita incerteza. Em momentos de incerteza, a gente tende a tomar decisões baseadas no que os nossos pares fazem. Um exemplo disso, se a gente vai e chega em 2 restaurantes, um restaurante e com fome, né? Um restaurante está vazio e o outro está cheio. Qual que a gente vai? A gente vai no restaurante cheio. Por quê? Porque na incerteza a gente vai ver o que os outros estão fazendo. E aí a gente vai copiar o que eles fazem. Isso é a prova social. Semelhança, o que é? Ver outras pessoas tomarem certas atitudes influencia a nossa tomada de decisão sobre um assunto raro ou desconhecido. Isso aí é muito importante no marketing digital porque, como a gente está abrangendo um público muito grande, a gente precisa gerar prova social para os outros de que aquilo que a gente está falando já foi testado por alguém. Entendeu? Outra coisa é saber que os outros sempre compraram com a ajuda de outra pessoa. Ou seja, ou a gente pede a opinião de alguém, a gente pede algum vídeo mostrando alguém fazendo aquilo que a gente está querendo comprar. É por isso que é tão importante a gente botar aquele print de pessoas elogiando o nosso trabalho. Aqui é uma prova social de que aquilo que a gente vem fazendo está certo e está bem feito, tá? E saber o que os outros compram ajuda na hora de tomar a atitude de comprar alguma coisa. Principalmente quando o apego emocional com aquela compra é muito alto. Ou seja, eu na hora de comprar uma marca de água, talvez eu não fique com tanta incerteza, eu não preciso de prova social. Mas, ao gastar R$1.000 numa garrafa de champanhe, eu vou precisar de uma prova social porque o envolvimento emocional com aquela compra é alto. Então, quanto mais caro for o item, mais custo de aquisição tiver, e eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de tempo também, mais é importante, maior é a importância da gente botar prova social para o nosso cliente não ficar inseguro naquela compra, tá? Agora o gatilho da afeição. As pessoas tendem a falar sim para quem não é estranho e para quem nós já conhecemos. Como criar afeição? A gente pode criar afeição por atração física, ou seja, pessoas atraentes têm maior poder de convencimento. Então, você precisa cuidar sim da tua aparência na hora de apresentar um produto digital, porque o teu rosto será a primeira embalagem daquele produto. Então, é importante que você tenha uma pele bem cuidada, não faça isso aqui que eu estou fazendo, ficar de barba para fazer, cabelo grande, isso aí não contribui para o teu produto, tá? Outra coisa é semelhança. Nós tendemos a concordar com pessoas do mesmo grupo que nós e parecidas conosco. Então, se eu estou querendo vender um produto de maquiagem para negros, eu vou ter mais sucesso, ou maior probabilidade de sucesso, se eu colocar uma modelo negra usando aquele produto. Porque a semelhança vai ser maior. Outra coisa, elogios. Como criar afeição? Elogiar a pessoa aumenta a afeição. Só que a gente tem que tomar cuidado com exageros, porque a gente não pode passar por puxa-sacos. Fechado? Outra coisa é a familiaridade. Contatos repetidos diminuem a rejeição. Então, por isso que eu preciso continuar fazendo marketing, eu acho que chamam remarketing isso, tá? Para as pessoas que já são meus clientes ou já sabem quem eu sou. Porque quanto mais eu vou mandando aquela mensagem, mais eu vou reforçando que eu estou presente.
E aí eu diminuo a resistência, o meu cliente diminui a resistência que ele tem com o meu rosto, com a minha voz, com o meu discurso. Outro gatilho é a autoridade. Títulos acadêmicos, eles geram autoridade. Então, aquelas pessoas que defendem que faculdade não serve para nada, elas estão, de alguma forma, ferindo o gatilho da autoridade. Então, ter faculdade é melhor que não ter. Ter mestrado é melhor que não ter. Ter doutorado é melhor que não ter. Ter CFA é melhor que não ter. Ter CFP é melhor que não ter, para quem está falando aí da área de finanças, que é o meu caso. No meu caso, a minha autoridade que eu uso é investidor profissional, que é muito mais elevada do que ter CFP, ter CFA, ter o CNPI, na minha opinião, é claro, né? E eu tento passar isso para os meus ouvintes, para a minha audiência. E aí, por último, o gatilho da escassez, que é que as pessoas dão mais valor para aquilo que elas não têm. Coisas valiosas são mais difíceis de conseguir. Então, você não vai sair ofertando aquilo que você tem, porque as pessoas vão achar que aquilo tem em abundância. E aí, como está em abundância, primeiro, você não pode cobrar um valor diferenciado por aquilo. E segundo, não cria urgência dela consumir aquele produto. E outra coisa é a reatância emocional, que é o quê? É a teoria que afirma que quando os indivíduos percebem sua liberdade para assumir ou não algum comportamento, ameaça ou eliminado, eles experimentam a reatância, que vem a ser um estado de incitação motivacional que os leva a tentar restabelecer a sua liberdade ameaçada ou perdida. É aquela história, né? Não tem como eu não falar isso. Você põe o conteúdo de graça e depois você torna ele privado. Isso aí vai gerar reatância emocional no teu cliente. Então, eu vou falar aqui agora desses gatilhos mentais de uma maneira mais coloquial para aquelas pessoas que tiveram um tipo de resistência em entender, tá? E aqui eu vou ser um pouco sexista para ficar bem claro isso que eu vou falar. Me desculpem as mulheres, me desculpem as feministas, mas eu vou usar isso porque, por mais que cause rejeição em vocês, escutar eu falando isso, vai ficar marcado na cabeça de vocês os exemplos, tá? Então, essa é outra maneira de você passar conteúdo. Criar uma memória de longo prazo na pessoa por um trauma ou por uma coisa muito boa. A coisa muito boa eu já falei aqui que é a teoria, mas agora eu vou causar um trauma aqui nas feministas e nas mulheres. De alguma forma eu já me retrato por antecipação, tá? Então, vamos falar aqui do gatilho da prova social, que é o quê? O homem, galinha, quanto mais mulheres ele sai, mais mulheres vão ficar atrás dele na média, tá? Na sociedade brasileira, principalmente a carioca, onde eu estou inserido. Eu posso estar errando para outras sociedades. Mas aí o cara, quanto mais mulheres ele sai, mais mulheres vão querer sair com ele. Por quê? Porque ele gerou prova social naquilo que ele quer vender, que é o compromisso amoroso, a paquera, entenderam? Autoridade. Isso aqui é outra coisa que, principalmente aqui no meu meio social, isso é muito claro. Homem de farda, homem de uniforme, e aí a gente está falando de bombeiro, médico, policial, a gente vê que essas fantasias são muito comuns nos sex shops. Por quê? Porque a autoridade é um gatilho mental na sedução. Fechado? Vamos falar aqui da escassez agora. Escassez é o quê? Quando o cara põe o anel no dedo, os homens falam que as mulheres caem muito mais em cima deles. Por quê? Porque a partir do momento que ele está com o anel no dedo, quer dizer que ele é de uma só. Quando ele é de uma só, gerou escassez para todo o resto das mulheres. Fechado? Afeição. Você vai ter muito mais probabilidade de dar certo com uma mulher do mesmo grupo físico que você. Por isso, os relacionamentos interraciais, interculturais, eles são mais raros. Isso aí é um gatilho de afeição normal que o ser humano tem. Gatilho da consistência. O que é o gatilho da consistência? A mulher
gera uma escassez. Eu tento alcançar ela na paquera, no namoro, eu tento levar ela para sair, ela vai gerar no primeiro momento a escassez. O que ela quer? Ela quer ver eu tendo consistência em ir atrás dela. Porque se eu chamar ela para sair uma vez, ela vai falar provavelmente não. Mas se eu chamar 10 vezes, eu tenho mais chances de mudar a opinião dela e conseguir o sim. Isso é o gatilho mental da consistência sendo utilizado na arte da conquista, tá? E a reciprocidade é o que a cultura que eu vivo acontece, é o seguinte: eu vou dedicar meu tempo à mulher, ela vai entender que eu estou interessado a ela. Eu vou dar um presente para ela, ela vai entender que eu estou interessado nela. Por quê? Porque eu estou usando o gatilho da reciprocidade para ela. Eu estou dando meu tempo, eu estou dando bens materiais, eu estou me dedicando emocionalmente a ela. Então, esses gatilhos mentais, eles se confundem em algum momento, você pode confundi-los. Por quê? Porque a gente não tem claro o que é uma coisa ou outra. Por isso que a gente deve estimular o máximo de gatilhos possíveis para alcançar o nosso objetivo. Fechado aqui a parte de gatilho mental? Mais uma vez, eu não estou querendo encerrar esse assunto aqui, eu estou dando só um overview para você entender como que o Jeff Walker desenvolveu a fórmula de lançamento, tá? E aí agora eu vou contar um pouco da história do Jeff Walker, quem é ele, né? O Jeff Walker é um especialista em mercado financeiro e em 1995 ele era pai de 2 filhos, ele era um stay-home dad, ou seja, ele ficava cuidando dos 2 filhos enquanto a mulher, que era engenheira da GE, trabalhava lá 10 horas por dia. Teve um dia que a mulher dele chegou em casa chorando e falou assim: Jeff, você precisa dar um jeito de botar dinheiro em casa. Eu estou vendo as crianças crescerem sem estar perto delas, porque eu fico o dia inteiro trabalhando. E aí o Jeff falou assim: tá bom, vou ter que ajudar em casa, mas ele admitiu que ele não era bom de tirar o dinheiro do bolso do cliente. E aí ele veio com uma estratégia, que era o seguinte: ele iniciou uma newsletter, onde ele falava do mercado financeiro e compartilhava o conhecimento que ele tinha com os outros de graça, tá? E aqui, primeiro, como é que a gente vai entender, né? Esse aqui é o problema dele, tá? A mulher dele estava com um problema, chegou chorando, isso aqui que ele conta pra gente é um storytelling. Então, o storytelling, ele tem que ter um problema, tem que chegar a um fundo do poço nesse problema, e aí ele cria a solução que vai deixar ele vitorioso e ele vai te entregar isso no final do produto, tá? Então, esse aqui é o problema e essa aqui toda é a solução, tá? Ele iniciou um problema, uma newsletter, onde ele tinha um mercado financeiro e compartilhava o conhecimento dele de graça com as pessoas. Esse aqui é o gatilho da reciprocidade. Na primeira newsletter que ele enviou para somente 18 pessoas. E dessas 18 pessoas, um era o e-mail da esposa dele e o outro era o segundo e-mail dele. Aqui ele já está mostrando que o problema não foi solucionado de uma vez só. Então, ele teve o caminho do herói, que é o quê? O Rocky Balboa apanha muito antes de ganhar a luta, tá? Então, ele apanhou um pouco aqui. Ele tinha poucas pessoas e tal, era difícil, não era fácil. Só que com o sucesso da newsletter, o Jeff abriu o direito de cada leitor a adicionar apenas um leitor. Aqui ele usou o gatilho da prova social. E quando ele deixou que apenas uma pessoa fosse adicionada na newsletter, ele gerou um gatilho da escassez de novo. Então, aquelas pessoas que estavam escutando o Jeff Walker há um tempão já com a sua newsletter, elas iam escolher a melhor pessoa possível para aquela lista. E, de alguma forma, ele fez um efeito primeira classe nessa lista, a partir do momento que só uma pessoa podia ser adicionada, tá? Então,
lista dele começou a crescer de maneira exponencial a partir daí, porque de 16 ele aumentou para 32, de 32 para 64, 64 para 128, 256, 512, 1024 e assim por diante. E a lista, a gente tem que entender que é o ativo de longo prazo do marketing digital. Por quê? A tendência marginal é que a taxa de conversão seja 1% dessa lista. Mas eu vou dar um exemplo para vocês prático do meu caso. O meu primeiro Close Friends, eu tive uma taxa de conversão de 6%. 6%. Ou seja, eu tinha 3.000 pessoas vendo meu story. Eu lancei o Close Friends pelo story. 180 pessoas fecharam. Uma semana depois, eu lancei e apenas 1% converteu. Ou seja, eu consegui botar mais 30 pessoas para dentro do meu Close Friends. Ou seja, eu fechei 210 pessoas no primeiro. Agora, da última vez que eu lancei o Close Friends, há uma semana e meia atrás, o que aconteceu? 5% de conversão, porque eu fiz o programa mais detalhado da fórmula de lançamento para o Close Friends. É importante entender que a gente pode lançar qualquer produto para qualquer coisa. Por incrível que pareça, funciona, tá? E não fica cansativo, porque isso aqui é como se fosse uma roleta. Toda vez que a gente gira a roleta e cai num número, é aleatório, é 1% só. Então a gente pode alcançar várias vezes 1% da nossa lista e, é claro, fazendo com que a lista cresça. Lembrando, se eu tenho uma lista de 100.000 nomes e eu converter 1%, eu vou ter 1.000 clientes. 1.000 clientes comprando um produto de R$2.000, a gente está falando de R$2 milhões. Por isso que eu falo que a gente só precisa de 1.000 clientes para ter liberdade de renda passiva, porque esses 2 milhões, eles vão render R$10.000 de retorno real para a gente. Então, realmente, você consegue liberdade através de renda passiva quando você tem 1.000 clientes. Mas só que para ter esses 1.000 clientes, você precisa captar 100.000 e-mails, tá? A partir do momento que o Jeff entendeu que a sua audiência estava comprometida e tinha uma atração, ele promete o lançamento do curso dele. Ou seja, hoje a gente está em março, e aí ele estava prometendo com isso o lançamento para junho, por exemplo, tá? Nesse processo entre hoje e junho, o Jeff ele foi captando dúvidas e sugestões de como o curso poderia acontecer. Com isso, ele criou um outro gatilho aqui, ó, que eu não botei ali no livro, porque ele não fala, que é o gatilho de comunidade. Ou seja, você precisa fazer com que o teu cliente acredite que ele está construindo aquilo ao seu lado. Quando ele acredita que ele está construindo aquela comunidade com você, ele compra o teu problema, ele compra o teu produto, principalmente ele vende até para os outros. Isso aí é um passo para a afiliação, tá? A gente não vai falar de afiliação aqui, porque o meu objetivo não é expandir muito esse conteúdo. Eu quero só dar um overview para vocês do que a gente está tratando aqui quando a gente fala de marketing digital. E essa é a fórmula que eu acredito que tem a maior probabilidade de sucesso para todo mundo que está no grupo de mentorados, Close Friends, tá? E aí, a partir desse momento que ele foi captando dúvidas e sugestões de como o curso deveria ser, a probabilidade dele fazer um curso totalmente de sucesso, onde as pessoas são preenchidas com os seus problemas, ou seja, ele resolve o problema de todo mundo, o curso é um sucesso. Só que existe uma coisa, que é o seguinte: o profissional especialista, ele sabe de perguntas que nem mesmo o cliente sabe que ele vai ter que fazer essas perguntas. E é aí que ele entrega o over delivery dele, tá? E a gente tem que usar sempre essa estratégia. Under promise, ou seja, você promete pouco e entrega muito. Under promise, over delivery. Você promete pouco e entrega muito. Com isso, você vai ter uma chance
de sucesso muito maior com o teu cliente e manter ele leal a você, porque se o cliente ele entende que você tirou mais valor do que você botou na mesa, o teu negócio ele não é sustentável. O teu negócio só é sustentável se você consegue gerar um excesso de valor em relação ao que você cobra. Fechado? E aí, quando maio chega, ou seja, a gente ficou de março a maio captando perguntas, respondendo e gerando uma participação das pessoas de como o curso deve ser. Quando chega maio, existe um processo de 3 etapas, que é o quê? Que é o lançamento semente, onde você lança o teu produto para tipo 50, 30 pessoas, para você testar como é que vai ser aquilo na prática. E aí, o lançamento semente é uma apresentação soft do produto para poucas pessoas. Aí você pode se dar o luxo de errar, porque essas pessoas elas sabem que você está num processo de lançamento semente, e você vai pegar esses feedbacks e vai adicionar e aprimorar o teu produto. A partir do momento que você já tem isso, você faz um pré-lançamento, onde você abre o teu produto somente para a tua lista VIP, com antecedência. Lembra que a lista é o ativo de longo prazo no marketing digital? Só que você tem que oferecer algo em troca para ter o nome dessas pessoas. Tem que pegar o nome, e-mail, WhatsApp e Instagram de preferência. Atualmente, esse é o panorama que a gente está falando hoje em 2019, em março, tá? Então você abre num pré-lançamento para a tua lista VIP o produto, e aí na hora do lançamento você abre um carrinho por um gap de 2 a 5 dias, tá? Eu pessoalmente gosto de abrir o carrinho o mínimo de tempo possível. Para quê? Isso vai gerar gatilho da escassez. Durante esse processo inteiro aqui, que você vai ficar entre hoje e maio, falando do teu produto, você também está usando o gatilho da afeição, tá? Porque você está diminuindo a probabilidade das pessoas te rejeitarem por não te conhecerem. Por isso é importante ter esse processo onde você vai criando com isso outra coisa, que é o gatilho da autoridade. As pessoas, de tanto escutarem você falar sobre aquele assunto, elas vão começar a te ver como uma autoridade naquele assunto, tá? É muito importante a gente não ter pressa na construção dessa autoridade, porque ela vai gerar muitos e muitos benefícios para a gente. Isso é uma forma também da gente usar o gatilho da consistência. Porque as pessoas no marketing digital têm muito medo de picareta. E o que significa isso? Se você bota lá a tua cara, um dia fecha um produto, quem disse que no dia seguinte você vai estar lá disposto a continuar entregando? Então, você fazer uma consistência, criar uma audiência, é uma maneira de despertar esse gatilho, tá? E aí, voltando aqui para o lançamento, quando a gente abre o carrinho com um gap de 2 a 5 dias, é interessante a gente dobrar o valor ou aumentar agressivamente o valor do curso todo dia para gerar um gatilho de escassez em cima de preço também, entendeu? A gente gera o gatilho da escassez aumentando o preço e a gente gera um gatilho de escassez deixando o carrinho aberto durante pouco tempo também, tá? E aí, após uma semana dessa abertura desse carrinho, vou botar aqui, ó, não vou botar uma semana não, vou botar aqui um mês, tá? Vou botar um mês aqui. Um mês você reabre o carrinho para os retardatários, aquelas pessoas que ficaram perdidas, para que elas tenham uma nova chance. E aí você vai abrir um preço bem acima. Para que serve reabrir o carrinho um mês depois com um preço bem acima? Porque você vai testar
a elasticidade do preço do teu produto. Uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldades é justamente precificar o seu produto de maneira justa, né? Eu, por exemplo, o último Close Friends que eu abri, eu vendi para 330 pessoas pelo preço que começou em R$ 500 e teve gente que comprou por R$ 2.000. Isso significa que eu cobrei barato, porque era para eu ter vendido para somente 100 pessoas. Ou seja, significa que os R$ 2.000 que a última pessoa pagou não estava caro, estava talvez justo. E após o mês você tem que reabrir o carrinho com o preço lá em cima para entender se ainda assim existe demanda pelo teu produto. E isso vai ser um laboratório para você entender o quanto você pode cobrar pelo teu produto. Lembrando, existe uma diferença muito grande entre você ter 1.000 clientes, né, 1.000 clientes por R$ 10 e ter 1.000 clientes por R$ 2.000. Se você puder cobrar os R$ 2.000, você tem que cobrar, tá? Isso aí até agrega valor para o teu produto. Isso aí gera um tipo de gatilho de autoridade, tá? Gera um tipo de gatilho de autoridade. Você poder cobrar caro é um gatilho de autoridade. Isso é positivo para o teu produto, tá? E aí, depois que você fecha lá o teu produto, criou tudo, você cria um grupo de WhatsApp e outros over-deliveries de várias formas. E, a partir disso, você vai criar um portfólio de produtos. Que é o quê? Ter o teu e-book, ter o teu curso básico, ter o teu curso completo, ter o teu mastermind e, no final, você virar palestrante, virar palestras aí. Isso aqui vai ter... Eu vou botar aqui, por exemplo, tá? Vamos botar aqui que o teu e-book vai custar R$ 30. O teu curso básico ele vai custar R$ 600. O curso completo, vamos botar aqui que ele vai custar R$ 3.000. O teu mastermind ele vai custar R$ 12.000. E a tua palestra, tu vai cobrar R$ 30.000. Para quê? Para que você possa, com isso, atender vários tipos de clientes. E faça um funil, né? As pessoas vão começar... Tripwire, o nome dessa técnica. Elas vão começar consumindo aqui, depois elas vão para cá, depois elas vêm para cá, depois elas vêm para cá, até que no final, isso aí gerou uma autoridade para você poder vir para cá, tá? Então, galera, foi esse um overview do que eu entendo como marketing digital. A gente pode falar muito sobre compra de tráfego. Comprar tráfego é o quê? É você impulsionar os conteúdos no Facebook, no Google, no Instagram. Você comprar presença no Instagram de outras pessoas muito mais influentes. Isso vai trazer, de alguma forma, mais fluxo para o teu canal. Estamos falando do Instagram, por exemplo, tá? Outra maneira de fazer isso é você participar de masterminds, você participar de eventos ao vivo, para que você faça network com as pessoas, e a partir desse network com pessoas com bastante seguidores, você vai começar a trafegar na página dessas outras pessoas e você vai ganhar seguidores com isso. Vamos botar aqui, ó, tráfego, só para falar aqui, ó, e não ficar perdido para quando eu passar esse conteúdo. Patrocínio. Comprar aparições em outras contas. Tem aqui também o collab, que é o que? É quando eu faço uma pergunta, por exemplo, para o Fábio Holder, e ele me responde, a gente de alguma forma troca seguidor com isso. Então você tem que encontrar pessoas do teu próprio nicho, que você possa trocar ideia com eles publicamente, e vocês troquem seguidores. É muito importante não ter crença de escassez, não ter crença de limitante.
achando que um vai roubar seguidor do outro e que a pessoa vai deixar de te assistir porque ela está assistindo a outra pessoa. Isso aí é a maior ilusão. Na verdade, essas coisas só fortalecem o ecossistema que você está inserido, né? Que mais? Comprar masterminds, por quê? Porque é uma maneira barata de você comprar network hoje em dia. Isso aqui vai gerar potencial de afiliação, porque só pode ser afiliado do Ryan, por exemplo, quem participa do Masterminds dele, só pode ser afiliado do Tiuli quem está no Close Friends ou está no grupo de mentorados do Tiuli. Então isso é uma maneira de você comprar o passe da afiliação. Outra maneira, o Facebook Ads, né, que é o básico. E aí você tem que aprender para quem você está falando, quem é a tua persona, para quem você quer acertar na testa. Eu vou dar o exemplo do Tiuli. O Tiuli anuncia para pessoas entre 23 e 33 anos de São Paulo que se interessam pelo valor econômico, medicina e sabem quem é o Warren Buffett. Por que isso? 23 a 33 anos é a idade que a pessoa está construindo patrimônio, então ela sente essa dor. A gente tem que falar para a dor da pessoa, tá? A dor é o problema que incomoda ela. São Paulo é o estado com mais potencial financeiro no país. Médicos são uma classe que trabalha muito, então não tem tempo para cuidar das suas finanças, mas ganha dinheiro e acredita na educação. Valor econômico, que a pessoa que se interessa pelo assunto economia e empresas, ela normalmente é uma maneira de eu achar ela no valor econômico. E o Warren Buffett é porque a pessoa precisa ter a noção básica, que eu acredito que é saber quem é o Warren Buffett, para se interessar por finanças. Como eu tenho uma foto com o Warren Buffett, isso aí aumenta muito a minha autoridade para esse tipo de pessoa que já conhece ele. Então, é basicamente isso, tá? E, é claro, né, tráfego, a melhor maneira de você fazer tráfego é através de conteúdo de qualidade, tá? Esse é o tráfego orgânico. A gente pode fazer aqui também sorteios. É outra maneira de você encontrar seguidores. Você pede... Sorteio é proibido, tá, galera? Só para deixar isso claro, tá? Sorteio, você faz o sorteio, manda as pessoas te seguirem de um certo influencer. Isso aí vai trazer alguns seguidores para você com uma base mais suja, mas isso não importa num primeiro momento, porque você tem que focar em conseguir os 10 mil seguidores, porque os 10 mil seguidores permite que você faça o swipe up, e o swipe up é a maneira que você tem de entregar conteúdo mais extenso, de maior qualidade, para o teu cliente. Então, botar como foco ter o swipe up é botar o cliente no centro da roda de valor, tá? E a partir do momento que você tem isso, cria essa audiência no Instagram, por exemplo, você tem que começar a pensar em diversificar as suas redes sociais, e é por isso que o Jeff Walker foca tanto no e-mail, porque ele fala, quem foi excluído do Hotmail ou do Gmail que você conhece? Ninguém. Então a gente não pode ter intermediários entre a gente e o nosso cliente, porque a qualquer momento o Instagram pode tirar a tua conta do ar, a qualquer momento o YouTube pode tirar a tua conta do ar, assim como o Orkut deixou de existir. Então a pessoa que investiu muito na autoridade, no Orkut, ela acabou investindo num ativo que se deteriorou com o tempo, tá? Então a gente precisa criar essa diversificação de rede social. É por isso que eu bato tanto no Instagram, faço conteúdo aqui no YouTube e jogo a galera para o YouTube para ter um cross disso aí. É claro que a gente não pode querer diversificar somente Facebook e Instagram, porque todas essas plataformas fazem parte de uma única empresa só. Facebook, organização. A gente precisa diversificar as organizações também. Uma coisa que eu já faço a minha meia-culpa já, eu tenho uma presença zero no LinkedIn. O LinkedIn é uma presença boa para quem é bom de escrever. Eu não tenho presença no Spotify, não tenho presença em podcast. Por quê?
Porque o motor primário da influência digital é imagem e som. E é isso que eu sou bom. E eu jogo naquilo que eu sou bom. Então, se eu sou bom em imagem e som, eu faço isso direto no Instagram e no YouTube e solto conteúdo adoidado aqui, tá? Eu acho que ficou por aí mesmo. Espero que agora as pessoas venham com dúvidas, já que esse conteúdo foi bastante esperado aí no Close Friends, principalmente. As pessoas que fizeram a mentoria comigo, de alguma forma, já conhecem esse conteúdo, porque eu falei na maioria das mentorias que eu fiz, para quem se interessava por marketing digital. É uma opcionalidade muito importante no portfólio das pessoas, mesmo que você ache que você não precisa do marketing digital, você precisa sim, porque o marketing digital é a nova prateleira do mundo moderno, e se você não quiser fazer dinheiro com o marketing digital, você pelo menos pode usar o marketing digital para aumentar a tua autoridade, tá? Isso é muito importante. Vou botar aqui algumas maneiras, não vou botar não. Vou escrever aqui do lado do tráfego algumas maneiras de monetizar. Não, eu vou falar aqui, não vou escrever não, tá? Vai ficar confuso aí para quem for ver só o Mind Mass. Se você está começando no marketing digital, você tem que abrir uma conta no Monetize, no Hotmart, tem que abrir uma conta no Afiliados da Amazon, tem que abrir uma conta no Afiliados da Magazine Luiza, e você, se interessa por viagem, tem que ser afiliado do Airbnb e do Booking, tá? Outra coisa, você não pode achar que está postando demais, porque a cada post que você faz é um rabisco novo que você faz num papel branco. E para você criar um desenho bonito, ou seja, fazer uma pintura, uma canvas, como os americanos falam, você tem que fazer muito story, você tem que fazer muito feed, você tem que fazer muito vídeo. Você não pode pecar por menos. Se for pecar, peque por mais. E vai por mim. Eu sou produtor de conteúdo inveterado. Eu nunca vi ninguém reclamando. Tiuli, você está fazendo muito conteúdo, tá? Por quê? Se a pessoa não te aguenta por 3 stories, quando você faz que nem o Tiuli, posta lá 50 stories por dia, eu vou fazer a minha inserção de venda aqui no final, tá? Porque vai fazendo um funil. E eu quero falar com as pessoas que me aguentaram durante 20, 30 stories. Porque se a pessoa não me aguenta durante 3 stories, a probabilidade dela comprar o meu curso é muito baixa. A probabilidade dela comprar o meu Close Friends é muito baixa. A probabilidade dela comprar minha mentoria e ficar conversando comigo 3 horas é muito baixa. Então eu não quero essa pessoa mesmo. Eu tenho que determinar quem é a pessoa que quer falar comigo justamente postando muito. Por quê? Porque eu vou jogar o meu pitch de vendas lá no final. Fechado? Outra coisa importante para eu falar aqui, mas eu não vou escrever porque não tem a ver com Jeff Walker, é a estratégia do jab, jab direto. Ou seja, quem já lutou boxe aí sabe do que eu vou falar. Quem não lutou boxe, entenda o seguinte. No boxe, o golpe mais poderoso é esse aqui, ó, o direto. Só que se eu só der direto o dia inteiro no meu oponente, ele vai ler esse meu golpe. E aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a defender. E no marketing digital, a venda é o direto. Isso aqui é a venda. O que eu tenho que fazer então para vender mais no marketing digital? Jab, 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 direto. Jab, 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 direto. Fechado? O que significa na prática? Reciprocidade, 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 call to action. A gente tem que fazer o call to action. Compre aqui, vá aqui, faça isso, compre, compre, compre. Você tem que comprar, vai fechar o carrinho. Não pode ter vergonha de fazer isso, tá? Se você tiver vergonha de fazer isso, você não vai chegar no lugar que você merece chegar. Fechado? Então lembre, dá conteúdo, conteúdo, ensina, 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 cobra. Ensina, 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 vende.
Ensina, ensina, ensina. Escassez, call to action. Fechado, galera? É para fazer isso. Não pode ter medo, não pode ter vergonha. Eu vou escrever aqui, ó, livros que devem ser lidos, tá? Primeiro é o Product Launch Formula. É claro, né? O Armas de Persuasão. O Brain Influence. O Persuasion. E por último aqui, o Perennial Seller, tá? Isso aqui é o básico, tá? Para você começar a ler sobre marketing digital e entender um pouco. Canais de YouTube. A gente tem que falar do Jeff Walker. Aí a gente tem que falar com o cara que licencia o Jeff Walker no Brasil, o Érico Rocha. A gente vai falar também do Neil Patel. A gente vai falar também aqui do Gary V. Vou botar aqui também o livro do Gary V. Jab, Right, Hook. Deixa eu ver se Hook escreve assim. Gancho. Inglês. Hook aqui, ó. Olha que vergonha. Jab, right, hook, tá? A gente tem que ver também o Ryan Santos, fala bastante disso. E tá bom, tá? Senão você não vai fazer nada do que eu falar. Melhor fazer o pouco que eu falei do que não fazer nada. Então, galera, esse aí foi o conteúdo do Tio Uri sobre marketing digital. Espero aí dúvidas sobre isso, que a gente converse mais. Lembrando, isso aqui não é tudo que existe. Isso aqui é só um overview. Mas se fizer isso aí, dá pra ficar milionário, tá? Então é isso. Beijo grande. É só o começo.